noite a todos vocês, um prazer estar aqui. Acho que me cabe aqui nessa conversa falar um pouco para vocês sobre o curso propriamente dito. Mas antes de falar sobre o curso, eu queria falar um pouquinho sobre o mestrado profissional, o que isso significa, que eu creio que seja um conceito que muitos de vocês não estão familiarizados. É um formato de pós-graduação que surgiu há cerca de 20 anos atrás na CAPES, na Agência de Pós-Graduação do Ministério da Educação. E o mestrado profissional, quando ele surgiu, foi ainda no governo Fernando Henrique, com um foco muito voltado. Naquele momento, para vocês terem ideia, final dos anos 90, 80% dos mestres e doutores que o Brasil formava iam para a academia. Então, nós éramos um dos países, naquela ocasião, com um dos maiores déficits de mestres e doutores no setor privado, especialmente. Então, quando o governo Fernando Henrique percebe isso, eles resolvem criar um mestrado profissional como modalidade que no fundo, ele tem o mesmo status do mestrado acadêmico, o mesmo tipo de título. Ele passa pela mesma avaliação, recebe nota, tem uma avaliação como a avaliação tradicional que a CAPES faz. Mas ele tinha um foco que era um pouco diferente. A ideia, naquele momento, era que esse treinamento fosse dado a pessoas ligadas especialmente a empresas. Então, começam com vários cursos de engenharia, de farmácia, e isso tem um andamento próprio, e quando chega num determinado momento, já no governo Lula, a visão, que foi o momento que eu estava ingressando na CAPES nessa época, no governo Lula, a visão era levar esse tipo de formação para profissionais do setor público, especialmente saúde, educação, cultura e meio ambiente. E a minha tarefa naqueles anos era criar uma rede de mestrados profissionais voltados para a área ambiental no país. Fiquei 6 anos fazendo isso e consegui criar 4. Então, não era muito próprio da nossa tradição esse tipo. Aliás, um deles aqui no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Então, não era muito próprio da nossa tradição acadêmica ter esse olhar profissional. Então, havia uma separação muito nítida entre a vida na academia e a vida fora dela, quer fosse no setor privado, quer fosse no setor público. Hoje, passado esse tempo, o mestrado profissional atende tanto público como privado, e ainda mais interessante, eu acho, hoje você tem um público também do terceiro setor, assim como tem também pessoas egressas da universidade, pessoal que está se formando agora, tem a impressão que não vai querer ser necessariamente um cientista amanhã, ou quer entrar no mercado de trabalho mais rapidamente. Essas pessoas têm ingressado também nos mestrados profissionais. E aí, por isso, o mestrado profissional tem uma característica distinta do mestrado acadêmico, no sentido que os produtos finais, o que te torna um mestre lá no final da linha, são produtos que se espera que se voltem para o seu trabalho. Então, ele não precisa necessariamente ser uma dissertação de mestrado, como é a forma clássica de um curso acadêmico. Então, se você trabalha, por exemplo, numa unidade de conservação e você faz um plano de manejo para aquela unidade, esse plano de manejo pode ser o seu trabalho final. Se você trabalha dentro de uma empresa e você quer construir uma nova norma técnica para uma determinada prática sustentável, esse pode vir a ser o seu trabalho final. Então, há um acordo em relação ao que é o trabalho final e com base nesses produtos que os cursos geram, que a avaliação é feita. A parte da lógica, lá no início, quando surge o mestrado profissional, é pegar essa turma que já estava no mercado profissional e, de uma certa maneira, atualizá-los no que ocorria em relação à ciência. Hoje é um pouco diferente, e aí vocês podem esperar, assim, uma pergunta que a gente recebeu da CAPES no processo de criar esse curso: puxa, mas como assim um mestrado profissional que carrega ciência no nome, né? Vocês vão estar ensinando ciência só para essa turma, e o pessoal que não é da academia e que quer fazer outra coisa. No fundo, a história por trás disso, de por que o mestrado nesse tema de ciência da sustentabilidade, tem a ver um bocado com essa história que o Bernardo contou para a gente, essa história recente, de 1970 para cá, com essas impressões pessoais, as histórias pessoais que a Agra trouxe para a gente, que tem a ver com valores. Então, a sustentabilidade, ela se tornou um valor hoje, uma palavra relativamente recente, mas ela é um valor para a gente. E ela é um valor, como outros valores, né, como a paz, a justiça. A gente não sabe dizer exatamente o que é, né? O Bernardo falou, são quantas definições você viu, Bernardo? 40 e tantas? 400 e tantas definições diferentes do que é sustentabilidade. Então, se perguntar aqui, cada um de vocês vai sair com uma.
O que significa isso é que a gente não sabe exatamente o que é sustentabilidade, mas a gente sabe direitinho quando uma determinada ação não é sustentável. Puxa, isso não é sustentável. Ou, a gente não sabe direito dizer o que é justo, mas quando acontece uma injustiça, a gente bate o olho e sabe dizer que é injusto. Esses são valores. E o valor, ele precede a ética, ele pauta a ética. Então, quando sustentabilidade volta a ser um valor para a sociedade, começa a aparecer uma nova ética, que eles falaram a respeito também. É uma ética intergeracional. A ética humana é uma ética do presente e ela é uma ética individual. A gente passa a construir uma ética intergeracional, passa a construir uma ética que vai além do humano só, uma ética dos outros seres, uma ética ambiental, se você quiser. E essa nova ética, ela pressupõe uma nova política. Né? A hierarquia das ideias é o valor, a ética, a política, e da política a gente chega na gestão. E hoje, o Bernardo mostra para a gente tem um acordo global político. O mundo está dizendo que quer se tornar sustentável até 2030. Então, esse caminho para a gente chegar lá é que é o desafio. O mapa e o desafio está posto, mas como que é a chegada nisso é que é a grande dificuldade. E hoje o que eu acho que a ciência já prontamente reconhece, assim como os nossos diplomatas lá nas Nações Unidas, é que a ciência ela é uma lindíssima forma de interpretação da realidade, mas ela é só uma dessas formas, tem outras. E tem outras práticas que não só a científica, e hoje, diante do prazo curto para a gente fazer as transformações do planeta que o Bernardo mencionou aqui, a gente vai ter que fazer rupturas, a gente vai ter que mudar coisas muito rapidamente. Então não há conhecimento do qual a gente possa abrir mão. Então, o mestrado profissional em Ciência da Sustentabilidade, até pelo que o Bernardo explicou para nós, essa natureza transdisciplinar dele, desse tema, isso significa o quê? Que é mais do que interdisciplinar, é mais do que juntar ciências naturais com ciências sociais. É você trazer para a mesa de solução e de negociação atores outros que não os atores científicos. Nós que temos uma raiz acadêmica, a maneira clássica é dizer assim, nós na academia estamos aqui. Aqui está a sociedade. A sociedade tem um monte de problema. A gente aqui dá a solução. O acadêmico costuma achar isso. Só que a sociedade não sabe nem que o acadêmico existe boa parte das vezes. Na maior parte das vezes não há essa conversa. Então, no fundo, a gente da ciência, a gente está no meio da sociedade aqui. Então, as soluções de prazo curto que hoje o planeta precisa, elas têm que ser coproduzidas pelo cara da academia, pelo cara que está lá fazendo política no governo, pelo cara da empresa, pelo cara da ONG. O conhecimento usado vai ser o conhecimento científico, sim, mas o indígena também, o tradicional também, do pescador, do cara que vive. E esse diálogo, o ambiente para esse diálogo, ele precisa ser criado, porque ele não está posto, ele não está aí. E a nossa expectativa é que num curso como esse a gente possa criar justamente esse ambiente. É um ambiente de aprendizagem, e de coprodução e de cocriação. Então, aqueles de vocês que vierem a fazer o curso, quando vocês forem fazer o seu trabalho final, a gente não vai sair para vocês com uma solução, porque as soluções, o Bernardo falou muito bem, tem várias que estão por aí, mas em geral elas são locais. E para cada problema, às vezes você vai ter uma solução. Essa é a dificuldade, eu acho, desse nosso tempo. Então, para a construção dessas soluções, vocês vão construir coletivamente em sala de aula com seus professores, com o seu orientador e com seus colegas, alunos, que, se a gente der sorte na composição dessa turma, vai vir um de cada setor, um de cada canto. Cada um com uma experiência própria, para que a gente possa construir essa que é uma nova ciência, como o Bernardo bem explicou para nós. Essa é uma ciência do diálogo, a palavra que a Ágata usou aqui também com a gente. Essa é uma ciência que ela é coproduzida, ela é feita entre parceiros. Então, ainda que alguns de nós aqui na sala sejamos professores desse curso, a gente é aluno também. A gente vai aprender com vocês, com o que vocês fazem nas empresas de vocês, com o que vocês fazem no governo, se aí vocês trabalharem. Quem tiver em ONG vai trazer muito conhecimento, quem estiver saindo da graduação, mais ainda, e vai trazer novas ideias, juventude aqui para o nosso grupo. Então, é um empreendimento de cocriação, coprodução de soluções voltado para criar novos modelos, quem sabe abreviar o nosso caminho nessa transição em direção à sustentabilidade. É um pouco isso que a gente está atrás. E aí, dito isso, eu acho que eu posso... Vamos lá? Tá ok. Então, acho que...
esses são rápidos slides agora para a gente mostrar um pouquinho do que é a estrutura do curso aí para vocês. É um pouco isso, quer dizer, acho que várias dessas coisas foram feitas. Então, esse mestrado profissional, ele trata desse novo campo da ciência, como eu falei, muito mais do que ciência só, uma nova ciência que ela é gerada a partir de diferentes conhecimentos, diferentes práticas, é, portanto, transdisciplinar, e muito do nosso foco é de aplicar e de desenvolver ferramentas com olhar para soluções. Isso é uma outra coisa que a gente que tem uma raiz acadêmica é muito familiarizado, assim, a academia o nosso olhar em geral é para o problema. A gente é muito bom em descrever problema e apresentar os problemas que tem. Mas na hora de solução, em geral, não é muito o nosso negócio. Esse curso, o foco é nas soluções. Óbvio, para a gente pensar nas soluções, a gente tem que ter muita clareza sobre os problemas que existem. Mas a gente vai estar menos preocupado em descrever esses problemas, que a gente já sabe que são muitos, e mais partir para a busca de soluções deles. Aí tem vários temas, né? Assim, antropoceno, essa história desse tempo atual em que o impacto da humanidade sobre o planeta é maior do que o impacto do planeta sobre nós, meio que o antídoto para essa época é a tal da sustentabilidade e como que a gente consegue trazer esses objetivos do desenvolvimento sustentável para o seio disso. E a relação da biodiversidade com redução de pobreza, com saúde, a parte toda de sustentabilidade corporativa, políticas públicas, uso da terra, cidade, economia e tecnologia, que tem essa outra coisa dentro da ciência da sustentabilidade, que no próximo slide eu acho que mostra já. Bom, o objetivo é isso, é a busca dessas soluções transdisciplinares que viabilizem a transição para a sustentabilidade. Isso, e antes de falar das nossas linhas de pesquisa, eu acho que uma pergunta como essa, quando o camarada se formar nesse curso, que ele sair daqui, o que ele vai ou ela carregar consigo. Então, a ideia é que, a partir desse treinamento aqui, os egressos possam ter incorporado boas práticas que eles possam levar para o seu ambiente de trabalho, seja ele qual for. A gente vai estar praticando ferramentas de diálogo entre atores, então, as pessoas que lidam com esse campo, a gente espera sejam capazes de mediar conflitos, de mediar situações difíceis de tomada de decisão. O que é muito importante é que esse egresso do curso, se ele quiser vir a ser um cientista, ele pode fazer um doutorado e amanhã virar um cientista, ótimo. Mas se ele não quiser, ele certamente, onde quer que ele esteja, ele vai saber onde encontrar boa ciência, que vai ser útil para a solução dos problemas com os quais ele tiver que lidar, seja no setor público, privado, terceiro setor, onde for. Então, essa que é um pouco a nossa expectativa. E, no fim da linha, saber produzir essa ciência e a técnica que é aplicada à solução desses problemas reais, que afligem os diferentes setores. E as linhas de pesquisa, a gente dividiu nesses dois nomes, que é uma espécie de embate. Na ciência acontecem muitas coisas, sempre campos diferentes, ideias diferentes. Eu acho que dentro da ciência da sustentabilidade, comumente tem um olhar muito grande, de um lado, para os sistemas socioecológicos, que é essa relação das pessoas, seja em áreas rurais, seja em áreas florestais, ou mesmo em áreas urbanas, entre as pessoas e o meio ambiente, vamos chamar assim, ou a natureza. E, do outro lado, você tem esses sistemas tecnológicos, né, de geração de energia limpa, de agricultura sustentável, de indústrias, e esses costumam ser campos separados. Então, a gente vai didaticamente dividir em linhas de pesquisa, mas o que a gente espera é que os trabalhos, isso normalmente acontece, que os trabalhos finais, quer seja a pessoa de uma empresa ou do governo, de onde for, possam ligar essas duas coisas. Porque a impressão que se tem hoje é que
assim, eu sei que o Bernardo está ansioso para fazer isso, restaurar o planeta inteiro com vegetação e com florestas, mas ainda que a gente faça isso, isso só não vai dar. A gente vai precisar de tecnologia, a gente vai precisar de uma transição energética séria ao longo dos próximos anos para a gente mudar esse padrão de emissão de gases estufa. Então, como você combina? Porque o que é paradoxal é que muito do avanço tecnológico que se deu ao longo dos últimos anos, ele causou muitos dos problemas que a gente tem no antropoceno. Como é que a gente concilia as duas coisas? Como é que a gente pode, dizia o Martin Heidegger, como é que a gente capta a essência da tecnologia? A tecnologia é para melhorar a nossa vida, não é para piorar. Como que a gente conseguiu fazer ao longo dos últimos 500 anos que tanta coisa ruim veio a partir da tecnologia? Então, como é que a gente vai juntar a tecnologia e a natureza para sair em busca dessas soluções? Eu acho que é parte do objetivo dessas linhas aí que a gente vai estar tocando com vocês. E aí são várias disciplinas, vocês vão ter coisas ligadas, são sempre interdisciplinares, vai estar misturando biológico com social, com econômico, a parte toda de direito, sociologia, tudo isso vai estar aí dentro, tem uma lista extensa. Próximo, Bernardo. A quem se destina isso, né? As pessoas perguntam muitas vezes, o cara está se formando, fala, puxa, tem esse negócio lá no estado profissional, eu acho mais barato, posso fazer? Pode, claro, pode fazer, não é só para os profissionais. Se você é um profissional que já está muitos anos distante da universidade, está ansioso para estudar de novo, eu, aliás, estou, Bernardo sabe disso, estou louco para fazer uma graduação agora aqui na PUC, numa outra área que não é minha, eu estou quase lá. Às vezes a gente fica com essas vontades, então, se vocês quiserem, bem-vindo. É totalmente aberto, né? Então o olhar é para a sociedade em geral, e eu acho que nesse tema de ciência da sustentabilidade, se a gente tiver no quadro do curso estudantes dessas diferentes origens, é muito divertido, porque aí você tem um aprendizado mútuo integrado, que eu acho que é muito rico. Próximo. Esse é o nosso quadro docente, ele é um quadro pequeno, nós temos aí umas 15 pessoas, não é isso, Dana? Isso. Que mestra. Alguns estão aqui. Então, a Gabriela, temos alguns aqui. Então, essas pessoas esteve vendo, eu não sei se foi, eu acho que não foi de propósito, mas quase que cada um fez uma graduação numa área diferente, que eu achei super interessante, foi nem sem querer, mas aconteceu isso. Então tem uma interdisciplinaridade grande no grupo, mestra gente muito jovem, com gente muito jovem como eu, outros com muita experiência universitária como outros colegas do grupo. Mas é isso, é um grupo bem diversificado. Próximo. Aí tem vários parceiros, a PUC, assim como o IES, tem uma rede de parceiros, tanto nacionais como internacionais, muito ampla, e óbvio que os estudantes e os professores do curso vão estar tendo acesso a esses vários parceiros, a essas diferentes experiências que a gente espera, aos poucos, a gente vir trazendo aqui para conviver com o grupo do curso. Temos essas inscrições até 15 de novembro, a primeira turma começa em março de 2020, a ideia é que o curso dure 2 anos, é nesse período de segunda a quarta-feira, aqui no campus da PUC, das 7 às 10 da noite, e aí tem a página para vocês se informarem mais. Eu acho que é isso, não é, Bernardo? É isso, vai. Obrigadíssimo.